Fala galera! Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. De onde vocês estão assistindo? Comentem aqui. Agora me diz, você já foi julgado antes mesmo de falar? Isso acontece todos os dias com milhões de pessoas. O racismo não acabou. Ele está nas palavras, nos olhares e até nas brincadeiras. Ser parado numa loja, perder uma vaga de emprego, ser tratado diferente na escola. Isso é real e precisa mudar. Fica comigo até o fim, porque hoje a gente vai falar sobre algo sério. Bora? Eu nunca vou esquecer daquela noite. O cheiro da chuva ainda estava no ar quando saí do trabalho, cansado, mas aliviado por finalmente voltar para casa. Meu turno no restaurante tinha sido puxado como sempre, e tudo o que eu queria era tomar um banho quente e descansar. Mas o destino tinha outros planos. Caminhava pela avenida quase deserta, sentindo o peso do dia nos ombros, quando vi as luzes vermelhas e azuis piscando à minha frente. Meu coração acelerou na mesma hora. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, antes mesmo de ouvir a sirene ou a voz firme me chamando. Ei, você aí! Para onde está indo? Virei devagar, mantendo as mãos bem visíveis. 2 policiais desceram do carro. Suas expressões eram fechadas, avaliando cada detalhe meu como se já soubessem que eu era culpado de algo. Só estou indo para casa, senhor, respondi, tentando soar calmo. Tem documento? Minha mão tremia um pouco enquanto puxava a carteira do bolso. Não era medo, era revolta. Eu já sabia como essas coisas aconteciam. Eles sempre encontravam uma desculpa. Um motivo qualquer para me manter ali por mais tempo do que necessário. O policial pegou minha identidade e a analisou, demoradamente. O outro circulava ao meu redor como um predador estudando sua presa. Esse bairro não é o seu, né? O que faz aqui a essa hora? Engoli seco. Minha casa ficava a poucas ruas dali, mas ele não parecia interessado na resposta. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o outro policial já se inclinava para mim. Abre a mochila, era sempre assim. Eles nem tentavam disfarçar. Abri, sabendo que não havia nada ali além do meu uniforme e um sanduíche que eu trouxera do restaurante. O policial revirou tudo sem pressa, tirou minhas coisas e jogou no chão. E aí, espertinho? Não tem nada a me esconder? Fiquei em silêncio, meu maxilar travado. Minha vontade era gritar, perguntar quantas vezes mais eu teria que passar por isso. Mas eu sabia qual seria o resultado se eu fizesse isso. Ele riu. Um riso seco, carregado de desprezo. Vai, pode ir. Mas da próxima vez escolhe um caminho melhor. Peguei minhas coisas do chão sem dizer nada. Minhas mãos estavam frias, meu peito apertado. Não era só raiva. Era a certeza de que aquilo podia acontecer de novo. A qualquer momento. Comigo. Com qualquer um que tivesse a pele como a minha. E então continuei andando. Como sempre fazia. Enquanto caminhava, sentia meu corpo pesado, como se cada passo fosse um lembrete do que tinha acabado de acontecer. Meu peito queimava, não de medo, mas de indignação. Quantas vezes mais eu teria que provar que eu não era um criminoso? Quantas vezes mais eu teria que engolir o nó na garganta e seguir em frente? Os passos na calçada ecoavam na minha cabeça junto com a voz do policial. Escolhe um caminho melhor. Como se o problema fosse o caminho que eu escolhi, e não a pele que eu carrego. Como se de alguma forma eu tivesse nascido no lado errado da cidade, na cor errada, no destino errado. Cheguei em casa e joguei a mochila no chão. Minha mãe estava sentada no sofá assistindo TV. Quando me viu, franziu a testa. O que houve? Eu queria dizer que nada, que era só cansaço do trabalho. Mas o jeito que minha mão tremia enquanto eu tirava o tênis entregava a verdade. Pararam você de novo, não foi? Respirei fundo e assenti. Minha mãe fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia um peso neles, algo que me doía mais do que a humilhação de antes. Você respondeu? Não, mãe. Eu fiz tudo certo. Ela balançou a cabeça lentamente como se isso não mudasse nada. E a verdade era que não mudava. Mesmo que eu fizesse tudo certo, sempre haveria um policial pronto para me olhar e ver apenas um suspeito. Ela levantou e me puxou para um abraço. Eu não queria parecer fraco, mas senti minha garganta fechar. Um dia isso vai mudar, filho.
mas a voz dela não tinha certeza. Naquela noite, deitado na cama, eu fiquei encarando o teto, relembrando cada detalhe da abordagem. Eu deveria ter feito algo diferente? Poderia ter evitado? Ou será que o erro nunca foi meu? Peguei o celular e abri as redes sociais. Mais uma notícia. Mais um jovem negro morto numa abordagem. A história era diferente, mas o roteiro, sempre, o mesmo. Eu queria acreditar na minha mãe. Queria acreditar que um dia isso ia mudar. Mas ali, no escuro do meu quarto, a única certeza que eu tinha era que amanhã poderia ser eu. Naquela noite, mesmo de olhos fechados, eu não conseguia dormir. Minha mente girava, revivendo a abordagem, sentindo de novo o olhar frio dos policiais, o peso invisível da suspeita que me seguia desde que eu me entendia por gente. Não era só um caso isolado, não era azar. Era um ciclo que, se eu não tomasse cuidado, podia terminar da pior forma. No dia seguinte, acordei com o sol invadindo meu quarto. O cheiro de café vinha da cozinha misturado com o som baixo da TV. Minha mãe já estava de pé, como sempre, começando mais um dia de luta. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" Ela perguntou, mas o olhar dela já sabia a resposta. Mais ou menos. Ela suspirou, servindo café na xícara. "Você não pode deixar isso te consumir, senão eles vencem." Mas eles já venceram, pensei. Eles venceram quando me obrigaram a andar sempre com o recibo das compras na mão. Quando me fizeram ensaiar falas para parecer menos ameaçador. Quando transformaram o caminho de casa num campo minado, onde um passo em falso podia custar a vida. Saí para trabalhar tentando afastar aqueles pensamentos, mas no caminho, algo chamou minha atenção. Na praça do bairro, um grupo de jovens se reunia ao redor de um homem mais velho que falava com firmeza e paixão. Era o seu Jorge, um ativista conhecido na comunidade. Já o tinha visto antes, sempre envolvido em protestos, sempre lutando por mudanças. Parei por um momento ouvindo suas palavras. Se a gente aceitar o medo, a injustiça continua. Se a gente baixar a cabeça, o sistema se fortalece. Precisamos agir, precisamos ser ouvidos. Os jovens ao redor dele assentiam, determinados. Algo dentro de mim se agitou. Eu sempre quis fazer algo, mas nunca soube o quê. Nunca soube como. Quando ele terminou de falar, me aproximei. "Como eu posso ajudar?" Ele sorriu como se esperasse aquela pergunta. "Você já começou." Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, eu percebi que carregar essa dor não significava aceitá-la. Que minha voz podia ser mais forte do que qualquer abordagem. Que o medo não precisava ser um fardo, mas um combustível. E ali naquela praça eu decidi que não ia mais só sobreviver. Eu ia lutar. Os dias seguintes foram diferentes. Pela primeira vez, eu sentia que tinha um propósito maior do que apenas desviar de olhares desconfiados e tentar chegar em casa sem problemas. Passei a me reunir com o seu Jorge e os outros jovens quase todas as noites, ouvindo histórias parecidas com a minha, compartilhando medos, mas, acima de tudo, aprendendo que o medo não podia nos paralisar. Eles querem que a gente se cale, que aceite, que siga em frente como se nada tivesse acontecido, seu Jorge dizia, gesticulando com força. Mas se a gente não contar nossa história, quem vai contar? Eu nunca fui de falar muito. Mas ali, no meio deles, percebi que cada palavra minha carregava um peso que poderia ser ouvido. Comecei a escrever sobre tudo o que passei. Os olhares, as revistas injustas, as humilhações silenciosas. Comecei a postar nas redes sociais contando minha verdade. E, para minha surpresa, as pessoas ouviram. O primeiro vídeo que fiz foi simples. Apenas eu, encarando a câmera do celular, contando sobre a abordagem policial daquela noite. Não dramatizei, não exagerei. Só contei o que aconteceu. O vídeo viralizou. Em poucas horas, centenas de comentários, mensagens de apoio, relatos de pessoas que passaram pelo mesmo. Mas junto com o apoio, veio o outro lado. Isso é vitimismo. Se foi parado, é porque deu motivo. Racismo não existe mais, para de frescura. Li cada comentário, sentindo a raiva borbulhar. Mas ao invés de apagar o vídeo ou responder com ódio, eu continuei.
Gravei outro contando sobre a primeira vez que fui seguido dentro de uma loja. Sobre a vez em que fui barrado na entrada de um shopping. Sobre o professor que sempre duvidava das minhas notas. Mais mensagens chegaram, mais histórias parecidas. Eu não estava sozinho, e aquilo me deu forças para continuar. Mas o que eu não esperava era que, depois de alguns dias, a polícia apareceria na minha porta. Minha mãe atendeu, surpresa. 3 oficiais estavam parados ali, sérios. O senhor pode sair um instante? Queremos conversar. Meu estômago revirou, mas dessa vez, eu não estava disposto a abaixar a cabeça. Meu coração batia forte, mas eu mantive a postura. Respirei fundo e dei um passo à frente, encarando os 3 policiais na porta da minha casa. Minha mãe olhava de um lado para o outro nervosa, como se tentasse entender o que estava acontecendo antes que algo piorasse. Sobre o que querem conversar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Um dos policiais segurava um celular na mão. Ele desbloqueou a tela e virou para mim. No visor, meu rosto estampado no vídeo que eu tinha postado dias antes. Esse vídeo está gerando muita repercussão, ele disse. Sua voz era neutra, mas seu olhar carregava algo mais profundo. Um aviso silencioso. Minha mãe olhou para mim preocupada. E qual o problema nisso? Perguntei, cruzando os braços. O problema, rapaz, é que você está espalhando uma narrativa perigosa. Está colocando a polícia como inimiga da sociedade. Eu só contei o que aconteceu comigo. Ou vocês vão me dizer que eu inventei aquela abordagem? Houve um momento de silêncio. Um dos policiais apertou a mandíbula, enquanto o outro desviava o olhar. O mais velho deu um passo adiante. Olha, garoto, não estamos aqui para brigar. Só queremos evitar que você incentive certos tipos de comportamento. Que tipo de comportamento? Falar a verdade? Ele suspirou e guardou o celular. Só tome cuidado com o que posta por aí. Nem todo mundo gosta desse tipo de exposição. O aviso estava dado. Eles foram embora, mas minha mãe permaneceu parada na porta como se esperasse que fossem voltar a qualquer momento. Filho, isso está ficando perigoso. Eu sabia que ela estava certa, mas ao invés de sentir medo, senti algo diferente. Revolta. Se eles estão incomodados é porque estamos fazendo algo certo. Naquela noite, fui até a praça onde seu Jorge e os outros estavam reunidos. Contei tudo o que aconteceu. Contei sobre a visita, sobre o aviso. Isso significa que estamos sendo ouvidos, seu Jorge disse cruzando os braços. E quando eles ouvem, querem nos calar. Todos concordaram, mas ao invés de recuar, decidimos avançar. Criamos uma página para relatar casos como o meu. Abrimos um espaço para que outros jovens pudessem contar suas histórias sem medo. E a cada dia, mais gente aparecia. Os números cresciam. O movimento ganhava força. E então, uma nova abordagem aconteceu. Mas dessa vez, eu estava pronto para enfrentar. Os dias seguintes foram intensos. A página que criamos começou a ganhar alcance. Cada vez mais pessoas relatavam suas histórias, denunciavam abordagens violentas, injustas. Nosso movimento crescia rápido e, com isso, a atenção que recebíamos também. Mas a atenção nem sempre vem da forma certa. Eu já tinha me acostumado a olhar para os lados quando saía de casa, mas naquela tarde, senti algo diferente. Um carro, preto estacionado do outro lado da rua. Os vidros escuros impediam que eu visse quem estava dentro, mas eu sabia que estava sendo observado. Ignorei. Continuei andando. Se queriam me intimidar, não iam conseguir. Mas no fundo algo me dizia que aquilo não ia parar por ali, e eu estava certo. Naquela noite, quando voltava do encontro com seu Jorge e o grupo, a viatura apareceu de novo. Dessa vez não eram 3 policiais, mas 5. O carro parou bem na minha frente. Para aí. Dessa vez minha raiva não deixou que eu abaixasse a cabeça. Qual o motivo da abordagem? Perguntei olhando direto nos olhos do policial. Ele sorriu de canto. Você se tornou bem popular ultimamente. Parece que gosta de chamar atenção. Eu só estou contando a verdade. É mesmo? Ele inclinou a cabeça. E que tal contar a verdade sobre o que tem na sua mochila? Franzi a testa.
Não tem nada na minha mochila além dos meus cadernos e meu celular. O outro policial puxou a mochila do meu ombro antes que eu pudesse reagir. Abriu, revirou tudo. E então, do nada, segurou um pequeno pacote branco e ergueu no ar. Bom, e isso aqui? Meu estômago revirou. Meu coração disparou. Isso não é meu. Ah, não? O policial riu. Então como veio parar aqui? Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Meu corpo inteiro estava tremendo. Aquilo era uma armação. Eu sabia. Eles sabiam. Mas quem acreditaria em mim? Você está preso por posse de entorpecentes. O policial disse, já pegando as algemas. Pela primeira vez na minha vida, senti o verdadeiro peso da injustiça. E dessa vez não havia saída fácil. As algemas frias se fecharam em meus pulsos, e naquele momento, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. As luzes vermelhas e azuis da viatura piscavam na minha visão, enquanto os rostos dos policiais traziam a expressão de quem já sabia o final dessa história. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Isso é um erro, gritei tentando me soltar. Isso não é meu, mas eu já sabia. Não importava o que eu dissesse. Não importava a minha verdade. Para eles, eu era só mais um caso fácil. Mais um número. Mais um jovem negro, pego em flagrante. As portas da viatura se fecharam com um estrondo. E o carro arrancou. Olhei para trás, para a rua onde cresci, para os rostos das poucas pessoas que viram a cena. Alguns olhavam com pena. Outros desviavam o olhar, como se já soubessem o desfecho e não quisessem se envolver. No caminho até a delegacia, tentei controlar minha respiração, me manter calmo. Mas como se acalma quando tudo foi planejado para te destruir? Chegando lá, fui jogado dentro de uma cela pequena, suja, com cheiro de mofo e desespero. Meus pensamentos estavam acelerados. Eu precisava sair dali. Mas como? Horas se passaram, talvez um dia inteiro. Não faziam perguntas, não me davam explicações. Apenas me deixaram ali, esperando que eu quebrasse. Então ouvi vozes do lado de fora, gritos. E meu nome. Soltem ele. Isso é injustiça. Me aproximei das grades e olhei pelo pequeno vidro da porta. Lá fora uma multidão se formava. Eram meus amigos. Meu grupo. Seu Jorge estava lá gritando com um megafone. Pessoas seguravam cartazes, repetiam palavras de ordem. Meu rosto estava estampado em telas de celulares e cartazes improvisados. Minha história estava lá fora, e agora o mundo estava vendo. Um dos policiais entrou na cela olhando para mim com irritação. Você fez barulho demais, garoto. Eu sorri pela primeira vez desde que fui preso. Eu avisei. Ninguém vai me calar. Ele suspirou e abriu a cela. Vai embora. Saí da delegacia com os punhos cerrados, sentindo o ar fresco da liberdade. Mas essa história estava longe de acabar. Eles tentaram me silenciar, mas só me deram mais força. E agora, a luta realmente começava. João corre. Pelas ruas, o coração acelerado. Ele percebe um detalhe que havia passado despercebido antes. Algo pequeno, mas crucial. A pista que muda tudo. João, ofegante. Eu não acredito. Como não vi isso antes? Ele se vira para Maria, que o observa com esperança nos olhos. Maria. João, o que foi? João. Eu sei como resolver isso. Ele segura a mão dela e corre na direção do lugar onde tudo começou. O medo dá lugar à determinação. No último momento, quando tudo parecia desmoronar, ele toma uma decisão ousada. João encara seu maior desafio de frente. Com um gesto inesperado, ele vira o jogo. As pessoas ao redor assistem atônitas. A tensão se dissipa lentamente e se transforma em alívio e alegria. Maria o abraça forte. Maria, emocionada, você conseguiu. João sorrindo, nós conseguimos. A trilha sonora sobe, acompanhando a emoção do momento. Os personagens celebram juntos, fortalecidos pela jornada que compartilharam. O sol começa a se pôr, pintando o céu com cores quentes, simbolizando um novo começo. No último segundo, João encontra um bilhete misterioso em seu bolso, que ele não lembra de ter colocado ali. Ele olha para Maria, que sorri enigmática.
Algo mágico paira no ar como se essa história, de alguma forma, nunca realmente terminasse. Agora me diz, depois de tudo isso, como você se sente? Triste? Revoltado? Infelizmente, essa não é só uma história. É uma realidade que ainda acontece todos os dias. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Se você acredita que ninguém deveria ser tratado diferente pela cor da pele, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa conversa importante.